Então, pessoal, vocês já aprenderam, né, a como fazer todo o pré-processamento e transformação. Nessa parte, a gente vai começar a trabalhar com os modelos preditivos, mais especificamente com a tarefa de classificação. Então, o que eu achei melhor nesse primeiro momento? A gente deixar de stand-by um pouco o nosso dataset, Adult Dataset, e eu mostrar para vocês um exemplo de uma classificação binária em cima de uma base de dados famosa chamada MNIST, tá? Então eu vou reproduzir esse teste para vocês entenderem o passo a passo de como a gente pode fazer, para vocês aplicarem em outra base de dados. E na sequência, a gente vai retomar os dados que a gente tem trabalhado até aqui e vamos conseguir montar o nosso algoritmo de classificação, já que a nossa classificação lá no Adult Dataset também é uma classificação binária. Beleza, pessoal? Então, pessoal, nós vamos falar sobre modelos preditivos e fazer esse start aí trabalhando com classificação, ok? E aí, a gente precisa relembrar de um gráfico que eu botei lá na primeira aula, de um fluxograma, né? A gente tem dentro do processo indutivo, que para vocês lembrarem, o processo indutivo é o processo que são realizadas as generalizações, né, ou geração do conhecimento em si a partir de dados. E a gente tem tipos de aprendizado como supervisionado e não supervisionado. Agora, a gente vai lidar com o supervisionado, né? Esse tipo de aprendizado que simula a presença de um supervisor externo, né? Ou seja, de um especialista que conhece as classes, que conhece os rótulos dos dados, beleza? E mais especificamente nessa aula e nas sequências, a gente vai trabalhar com a classificação, que ela chega a criar rótulos discretos. Então, nesse banco de dados que a gente está trabalhando, Adult Dataset, ele vai classificar entre duas, uma classificação binária. Se a gente tem, se a pessoa vai receber mais do que 50 mil ou até 50 mil no ano, certo? Então é assim que a gente vai trabalhar. Então a ideia é a gente conhecer como essa técnica de classificação funciona em um estudo paralelo para a gente começar a mexer nos dados novamente, ok? Para isso, eu vou trabalhar com o MNIST Dataset, que é um dataset de imagens que ele é muito utilizado para quem está trabalhando, né, com machine learning, quem está aprendendo. Ele é composto por mais de 70 mil imagens de dígitos que foram escritos à mão. Esses dígitos eles foram escritos tanto por alunos do ensino médio dos Estados Unidos como por funcionários do US Census Bureau. Tá? Cada imagem é rotulada com um dígito que ele representa. Então, a gente tem matrizes aí de 28 por 28, onde a intensidade do cinza e tem a possuir a intensidade do cinza nos seus atributos preditivos, e nós temos na classe o rótulo que ele representa, ok? Aí eu vou dentro do meu ambiente Anaconda, nós vamos carregar essa base de dados, né? A gente pode importar, como é um dataset de estudo, a gente pode importar dentro do sklearn. Então eu vou fazer aqui uma importação from sklearn.datasets import. E aí eu vou usar essa função aqui, fetch. Opa, ele completou aqui. Fetch OpenML, tá? São os dados de machine learning aberto aí. Então eu vou importar essa biblioteca aqui, essa função, e vou chamá-la, tá? E essa, da maneira com que eu vou fazer passando os parâmetros, ela vai me retornar uma tupla, né? Então eu vou receber dois valores. Vou receber o x, que são os meus atributos previsores, e o y, que é o meu atributo meta, minha matriz de atributo, meu vetor com atributos meta. São dois vetores que eles vão retornar. Então eu vou chamar aqui o meu fetch OpenML. Vou dizer que eu quero essa base de dados, MNIST, e aí você tem que especificar, underline 784, tá? E eu quero a versão 1 dessa base,
E eu vou chamar esse parâmetro return xy e vou dizer true, justamente para ele me retornar o valor para cada um desses vetores, para os atributos previsores e os atributos que são meta, ok? Então, vou executar. Ele vai demorar um pouco, né? Até porque eles são 70 mil linhas, né? 75 mil linhas e 784 colunas. Porque eles, apesar de ser 28 por 28, ele está em um vetor e não está em uma matriz. Depois a gente vai ter que converter em uma matriz para a gente poder visualizar. Aqui na importação, vocês vão vendo que X, eu tenho 70 mil registros e 784 colunas. E ela é uma matriz de dígitos aqui, né? Porque é a intensidade dos níveis de cinza. Já o Y tem uns 70 mil, que é só um vetor, né? Um vetor de objeto. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é converter, né? Eu vou converter esse vetor Y, eu vou mandar receber ele mesmo e eu vou fazer uma conversão explícita. Eu vou dizer que S-type... eu tenho que importar aqui, desculpa, antes, a biblioteca NumPy para eu poder fazer essa importação. Tá? Então eu vou importar a biblioteca NumPy e eu vou dizer que o Y agora eu quero ele convertido para float 64. Tá? Então eu vou converter, veja que agora eu tenho a minha matriz, o meu vetor de Y como número, não mais como objeto. E aí eu vou pegar um valor qualquer dessa base através de um índice, né? Então eu vou botar aqui, por exemplo, SUMDIST, um dígito qualquer. Eu vou mandar receber, eu vou pegar essa minha matriz, esse meu vetorzão aí, matriz, vou pegar na linha, vou pegar aqui pelo índice 44 mil. E vamos ver, peguei um valor qualquer, você pode pegar qualquer um, tá? Então ele carregou aqui, ó, a gente pode abrir, ele tem 784 atributos. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar exibir para a gente ver porque a gente olhando assim, a gente não reconhece que dígito é esse, né? Então eu vou pegar aqui e vou plotar, usando o matplotlib, né? Então eu vou importar a biblioteca matplotlib, mais especificamente o pyplot, a classe pyplot, né? Vou renomear aqui, vou fazer um alias plt, e aí eu vou chamar plt.imshow, tá? O que eu quero mostrar aqui? Bem, eu quero mostrar esse dígito que eu peguei lá, essa linha que eu peguei. Então eu vou pegar aqui SUMDIST, só que aí eu vou ter que fazer um reshape, ou seja, como ele está em linha, eu vou transformar em uma matriz. Então eu vou botar ponto reshape, e eu sei que essa matriz é de 28 por 28, então eu vou botar aqui 28,28 e vou dizer que o padrão de cores do gráfico, vou usar esse parâmetro aqui, sermap, ele vai ser em tom de cinza, tá? E depois eu vou chamar aqui o meu plt.show para ele exibir para mim esse gráfico, tá? Então eu vou executar aqui essas três linhas e olha só o que apareceu. Então, para nós, seres humanos, o que a gente consegue visualizar? A gente consegue visualizar que esse dígito provavelmente é um 0. Lembra que a gente pegou os atributos e pegou no Y os rótulos. Então vamos pegar o Y nessa mesma posição para ver se o rótulo dele é exatamente um 0. Então eu vou pegar aqui Y e vou passar a posição. A posição que eu botei aqui foi 44 mil. Então 70 mil, né? Então eu estou usando aqui na 44 mil. Qual que é o rótulo? Bem, ele é realmente o 0. Ele está rotulado como um 0. E aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha base completa e dividi-la entre a base de treinamento e a base de teste. Então eu vou botar aqui xtrain e o xtest. Então eu estou dividindo entre as duas. E a mesma coisa eu vou fazer com a classe meta. Vou botar ytrain e ytest. Então são tuplas que vão receber o quê? Ó, eu vou pegar aquele vetorzão lá de x e vou dizer que da primeira até
a posição 60.000, eu vou jogar para cá, certo? Aí eu vou pegar também agora as últimas 10.000. Fecha aqui a janela que está aparecendo, dando um errinho. Cartucho da impressora. Aí eu vou pegar agora aqui os últimos 10.000, então eu vou pegar a partir da posição 60.000 até o final. E a mesma coisa eu vou fazer com a base Y. Eu vou pegar os primeiros 60.000 e vou pegar os últimos 10.000 registros para completar a minha Y teste. Tá? Beleza? Então, só uma atribuição, vou criar aqui, vão aparecer mais 4 variáveis, ok? Então, ó, criei aqui a xtrain, a xtest, a ytrain e a ytest. Ok, então eu dividi minha base em treinamento e teste. Agora, eu vou pegar e vou criar uma outra variável. Não, minto. Em primeiro lugar, eu vou fazer o seguinte, eu vou embaralhar essa base de treinamento para que não tenha influência, a ordem das instâncias não tenha influência no meu classificador. Então eu vou pegar e vou embaralhar. Então eu vou botar aqui, por exemplo, um shuffle train, o index, não, eu vou pegar um index porque eu vou pegar os índices dessa base, né? E aí eu vou chamar a biblioteca NumPy, handle, e vou chamar aqui a função permutation, porque ele vai fazer uma permutação nas posições. E aí, como a minha base de treinamento vai ter 60.000, eu vou permutar as 60.000 posições, tá? E aí eu vou pegar aqui o xtrain e o ytrain, ou seja, tanto os atributos previsores quanto os meus atributos de teste, minhas classes, e vou atribuir com essas posições reorganizadas, né? Então eu vou pegar o xtrain e vou passar o vetor de índices, que foi esse carinha que a gente criou aqui agora, ó, o shuffle index, e vou fazer a mesma coisa com o ytrain. E vou passar aqui o meu shuffle index. Beleza? Então eu vou embaralhar os meus índices e em seguida vou atribuir para essas variáveis aqui. Ok. Então agora eu tenho meus dados de treinamento, 60.000 registros, porém eles não estão na ordem exata de que eu recebi, de que eu carreguei a base, eles estão embaralhados. O próximo passo agora, eu vou criar duas variáveis para receber só um valor. Veja que a gente entendeu aqui, ó, que essa variável aleatória que a gente pegou, essa linha aleatória aqui, esse registro, ela representava o 0. Então nós vamos criar um classificador binário, porque claro, aí nós temos 10 dígitos, do 0 ao 9. Mas nessa primeira fase nós vamos trabalhar com classificação binária, só para saber se é um 0 ou se não é 0. Então eu vou criar aqui uma variável chamada ytrain0, que vai receber o quê? Eu vou pegar aqui, vou pegar ytrain e vou dizer, eu quero que você me retorne todo mundo que for 0. True para o que for 0 e false para o que não for 0. Então se eu executar isso aqui, ó, vocês vão ver que aqui eu tenho false, 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 porque não é 0, mas onde for 0 ele vai colocar true, tá? E eu vou fazer a mesma coisa aqui para a minha base de teste, né? Então ytest0 e vou receber a mesma coisa. Ytest foi igual a 0. Então a gente executa isso aqui, a gente criou outra, a train e a teste. E agora eu vou usar um classificador. Nós vamos fazer uma classificação binária. O classificador que a gente vai usar agora nesse exemplo é o classificador de gradiente descendente estocástico, né? Ele é um classificador que é muito utilizado com grandes volumes de dados e trabalha bem com processamento em tempo real, né? Processamento online, desculpa. Então eu vou importar do Scalane no pacote Linear Model. Eu vou importar esse SGD
classifier, tá? Então vou importar esse cara aqui. E agora eu vou criar uma instância dessa classe, então sgd clf de classificador vai ser um objeto desse classificador e eu vou passar aqui esse parâmetro random state, que eu posso botar um número qualquer. Qual a importância desse parâmetro? É que eu possa reproduzir. Quando eu executar esse comando de novo, lembra que eu estou trabalhando com valores randômicos, mas que quando eu trabalhar de novo esse exemplo, ele vai me dar o mesmo resultado, porque eu criei como se fosse um carimbo aqui, tá? Então eu vou executar, criei então um classificador, e agora eu vou treinar esse classificador usando o método fit. Então eu vou chamar esse sgd.fit e vou passar para ele dois parâmetros. O xtrain, né, que são esses 60 mil registros aqui que eu peguei, e vou passar para ele esse cara aqui, ó, o ytrain 0. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero que ele aprenda quando é que é 0, tá? Então eu vou pegar aqui e vou executar novamente. Vamos ver, vai demorar um pouquinho, né? Mas executou. Beleza. Agora vamos pegar a classificação. Vamos ver a previsão dele. Então eu posso pegar esse sgb classify e vou chamar agora o método predict. E vou ver se a partir do que ele aprendeu neste treinamento aqui, se ele consegue prever correto esse valor aqui que eu peguei. Então observa que eu joguei para esse sum dígito esse registro aqui. Quando a gente executou aqui, ele disse que era 0. Vamos ver se ele consegue acertar, né? Porque eu passei para ele aprender os zeros que tem na base. Então eu vou vir aqui e vou passar o sum, eu vou passar como um vetor, vou passar essa variável aqui que eu peguei, ó, sum dist, ok? E vou executar. E ele me retornou true. Beleza, porque agora ele aprendeu o que é 0, né? O que é 0 nessas classificações. Aí você pode dizer assim, poxa, Rangel, mas como é que eu garanto que isso está correto? E é por isso que a gente precisa de uma validação para esse tipo de modelo. Vocês estão certos nessa dúvida. Ele executou no background e eu não sei se isso está certo, porque são 60 mil registros, correto? Como é que a gente pode fazer essa validação? Uma das formas de a gente fazer a validação é utilizando a matriz de confusão. Tá? A matriz de confusão, a ideia que tem por trás dela é contar o número de vezes que as instâncias de uma classe A são classificadas como uma classe B. Né? Então, para calcular essa matriz de confusão, você vai primeiro tem que ter um conjunto de previsões para você comparar com os dados que são reais. Né? E para isso a gente vai fazer essa implementação utilizando essa função crossValPredict para gerar os valores previstos. E aí a gente compara com os reais. Então vamos lá. Eu vou botar aqui que nós vamos fazer uma validação, tá? E aí eu vou importar esse crossValPredict também no sklearn. Então eu venho aqui, ó, from sklearn.model selection e eu vou importar esse crossValPredict, beleza? Então vou importar essa função aqui. E eu vou aproveitar para importar também logo a função da matriz de confusão, que é o que a gente quer como resultado. Então, from sklearn.metrics, eu vou importar agora a matriz de confusão, beleza? Então, executei. Então, agora eu estou com as duas funções que eu preciso. Aí agora eu vou criar uma variável que eu vou chamar de ytrainPred, que ele vai me receber todos os valores previstos, tá?
a partir dos dados de treinamento. E aí eu vou chamar essa primeira função aqui, cross val predict. Eu vou passar para ele o meu classificador, né? Esse SGD CLF. Eu vou passar os meus dados de treinamento e vou passar também a variável yTrain0, que é o alvo que eu quero, o rótulo que eu quero. E eu vou pegar e vou dividir essa base de treinamentos em 3. Eu vou chamar esse parâmetro aqui, tá? Para ele fazer um cálculo em 3 partes, como se fosse a cada 20.000 registros, né? Vou executar. Ele vai demorar um pouquinho também, porque ele está fazendo uma previsão aqui. E aí eu vou pegar agora e vou fazer a minha matriz de confusão mesmo. Então eu vou pegar essa Confusion Matrix e vou passar o valor real, que é esse aqui, ó, yTrain0, tá? yTrain0, e vou passar o previsto, que está aqui, ó, yTrain_pred, e vamos executar. Agora ele gerou isso aqui, ó, uma matriz. É importante vocês saberem que cada linha dessa matriz representa as classes reais e cada coluna dessa matriz representam os dados, as classes previstas. Então, a primeira linha é a classe de que não é zero, né? Então, ele classificou 53.400 ou 548 como não zero, ou seja, qualquer outro dígito que não seja zero. Só que ele classificou de uma maneira errada 528 registros como sendo zero. Já na segunda, que a segunda linha são os que são zero, ele classificou errado 247 dígitos que seriam zero, ele classificou como outro dígito e classificou corretamente 5.676. Bem, a gente vê pela diagonal principal aqui que ele acertou mais do que ele errou, mas a gente precisa saber o quanto de precisão que eu tenho, o quanto que isso representa. Beleza? Eu vou precisar trabalhar com o conceito de previsão e revocação. Então, eu preciso definir a acurácia das minhas previsões positivas, o quanto que o meu modelo acertou. E isso a gente chama de precisão do classificador. E aí a gente vai utilizar essa precisão utilizando o Precision Score. Além dele, a gente tem esse conceito de revocação, porque é uma outra métrica usada em conjunto, e ela também é conhecida como taxa de verdadeiros positivos. É a taxa de instâncias positivas que são corretamente detectadas pelo classificador. Então, assim, quantos por cento de zero ele está conseguindo efetivamente achar nessa base? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. E aí eu vou importar também, né, o Scalane dentro de Metrics e vou importar esses dois caras aí, o Precision Score, e eu vou chamar o Recall Score. Show! Aí aqui, agora vamos ver a precisão agora. Então nós vamos chamar o Precision Score, vamos pegar o valor que eu tinha, a quantidade que eu tinha, que eu fui treinado que tem zero mesmo, e o previsto. Opa, que é pred. Tá? Então vou executar isso aqui e vou executar essa segunda linha. Quando eu executo, olha só, eu estou uma precisão muito boa. Então, meu classificador está conseguindo encontrar 91% dos zeros que tem nessa base. É um valor muito bom. E aí vamos ver a revocação. Ele está conseguindo acertar. Agora, quantos por cento dos zeros ele efetivamente encontra? Então, eu vou chamar agora o recall e vou botar aqui
de novo, o ytrain 0 e o previsto, ypred 0, tá? E vou executar isso aqui. Opa! É trainPred, desculpa, digitei errado aqui. trainPred. E olha só, ele está conseguindo encontrar de fato 95% dos zeros que tem nessa base. Então, o nosso classificador ele funcionou muito bem. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? E se dediquem, estudem, pesquisem, vejam que esse trabalho é um trabalho de muita pesquisa. Não é fácil a gente deduzir esses algoritmos, os funcionamentos, mas a ideia desse exemplo é para a gente tentar chegar num ponto que vocês consigam replicar esses conceitos, ok? E aí na próxima aula a gente já vai começar a trabalhar com outros conceitos em cima da nossa base, a do dataset. Então curta esse vídeo, compartilhe para o maior número de pessoas e até a próxima videoaula. Abração, pessoal!